Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade. Dividir conhecimento, trabalho, resultados. Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível. A Divina Casa vai transformar a sua casa. Novidades em arranjos personalizados. Toda a linha de louças com 30% de desconto. Essa promoção é irresistível. Sua casa vai ficar divina. Divina Casa, no Calçadão. Dete Zandavalli Entrevista. Oferecimento Divina Casa Decor. Apoio Escritório de Arquitetura Mariana Haiduki. Olá, boa noite. Estamos de volta com o Dete Zandavalli Entrevista e hoje, mais uma vez, você pode participar conosco através do 84080600, porque vamos falar de uma lei trabalhista, que é a PEC das empregadas domésticas, que entra em vigor amanhã. Então, ainda resta muitas dúvidas, né, gente? Por isso a gente trouxe hoje no Dete Zandavalli Entrevista o advogado Arthur Lozecan, que também é coordenador do curso de Direito da UNOESC. Boa noite, Arthur. É um prazer tê-lo no Dete Zandavalli Entrevista. Boa noite, é um prazer visitá-la pela primeira vez aqui. Que bom. Primeira de muitas, esperamos. Tomara. Para trazer soluções, né? Realmente. Arthur, a PEC. Primeiro a gente tem que explicar, as pessoas falam PEC. O que é uma PEC, Arthur? Para que as pessoas entendam. A PEC da empregada doméstica, sim, e daí? Bom, é importante diferenciar algumas situações legislativas, né? Então, nós temos no Brasil vários tipos de lei em sentido geral, vamos dizer assim, né? Nossa maior lei, por exemplo, é a nossa Constituição Federal. Então, além da Constituição Federal, nós temos leis ordinárias, que são leis que tratam de assuntos abordados na Constituição. Nós temos algumas leis chamadas, a gente chama de lei complementar. O que é lei complementar? A lei complementar é aquela legislação que a Constituição fala o assunto principal e ela vem regulamentar. Isso vai acontecer com a PEC posteriormente. E fora, né, decretos, algumas resoluções, mas a PEC, né, PEC é o quê? É o Projeto de Emenda Constitucional. Ou seja, a PEC é uma espécie de lei que altera a Constituição. Então, ela vem da nova redação à Constituição Federal Brasileira, especificamente. Então, ela vai depender em alguns momentos, depois a gente vai discutir um pouquinho nesse sentido, ela vai depender em alguns momentos de algumas regulamentações específicas. Tá, então isso tudo que está no ar, isso tudo que está nos jornais, isso pode não acontecer? Quer dizer, alguma parte disso pode não acontecer ou isso é fato? Não, é fato. Vai acontecer. Ela pode sofrer algumas alterações. Ela pode ser regulamentada. Tá. Então vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil para o pessoal entender. O FGTS, por exemplo. Né? O FGTS é um dos aspectos que a gente vai tratar depois, mas o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de agora, a partir da vigência da PEC, ele passa a ser obrigatório para os empregados domésticos. Tá? Mas, como o outro fundo de garantia aplicado a outros tipos de funcionários, de empregados, ele depende de uma lei que diga como ele vai funcionar. Por exemplo, qual é o percentual que vai ser descontado da pessoa, quanto a empresa, aqui nesse caso o empregado, vai ter que pagar. Isso tudo vai depender de uma nova regulamentação. Então, nem tudo entra em vigor a partir de amanhã exatamente. A partir de amanhã. Só salário, carteira assinada, horas, quer dizer... Muitas coisas, na verdade, entram em vigor a partir de amanhã. Agora, como vai funcionar isso, ainda depende de regulamentação, depende muitas vezes de alguns julgados, né, qual é o entendimento que os tribunais vão dizer a respeito disso. Arthur, pelo que se sabe aqui, as agências de empregadas domésticas, de diaristas, as agências estão sendo muito procuradas. Tu não acha que isso vai gerar um desemprego? Quer dizer, porque para o empregador fica oneroso colocar todos esses direitos. Na verdade, ele tem um direito, um dever de empresa, de pessoa jurídica, sendo pessoa física. Quer dizer, ele tem o ônus, mas não tem o bônus de uma pessoa jurídica, digamos. Vai sofrer uma mudança, sim. A gente chega a não saber qual vai ser o impacto disso tudo.
Nós vamos repartir isso aqui em duas situações. Vamos imaginar, primeiro, as situações dos empregados. Né? Os empregados, a princípio, parece que tudo vai ser mil maravilhas, né? Sim. Tudo vai melhorar porque eles vão garantir a eles todos os direitos que as outras classes funcionais também recebem. Que é de direito. O que eu acho justo também. Não poderia deixar de acontecer. Isso é uma coisa que se briga muito, tanto que a votação foi unânime, né? Sim. Então não se teve partido de direita, partido de esquerda votando, a votação foi unânime. Não, isso é justo. Isso é fato. Agora, qual é o reflexo que isso vai gerar no empregador? Né? Como tu bem falou, essa legislação ela é destinada a empregados domésticos. E aqui eu acho que vale a pena a gente dizer um pouquinho quem é empregado doméstico. Quem né? é considerado para fins dessa doméstico. lei, quem vai ser empregado doméstico. Então, empregado doméstico, por exemplo, aqui, além, óbvio, das secretárias do lar, que a gente chama hoje as nossas domésticas de casa, né? As secretárias do lar. Que fazem tudo pela gente também, colaboram conosco sempre, né? Da casa do que a gente, né? Além disso, nós vamos também ter a presença das babás, né? Tem só babá, não tem ela como empregado doméstico, então as babás que trabalham diariamente, uma pessoa física, também vão estar entrando aqui. Aquelas pessoas um pouco mais vultuosas que tenham também jardineiros, por exemplo, que trabalham diariamente na residência. Jardineiro, mordomo, arrumadeira, passadeira. E em alguns casos especiais, motorista particular. Também. Quem tem um motorista particular tem que entrar aqui. Daqui não tem muito, mas a gente sabe que alguns ainda possuem transporte aéreo, mas os pilotos de avião que são envolvidos na situação. Ou seja, toda pessoa que presta serviço para alguém. Toda pessoa que individualmente presta serviço para outra pessoa de forma individual. E não para uma empresa. E constante. E diário, no caso. Né? Quase, né, Dete? A gente tem um limite nisso aí. Parece constante, mas às vezes não é. Qual é o problema? A discussão que se faz maior é com relação às diaristas, né? Então, um aumento maior no número de diaristas. A gente sente que isso deve acontecer. Deve ser meio que automático. Por quê? A lei hoje entende, os julgados, melhor dizendo, entendem hoje que a partir de 3 vezes por semana, a diarista deixa de ser diarista. Passa a ser empregada doméstica. Isso não significa dizer 3 dias inteiros. Né? 3 meio-dias. Muita pergunta para fazer. Eu ia chegar justamente lá. Tá, dá sequência. 3 meio-dias. Então, 3 meio-dias... 3 meio-dias não considera-se... Considera-se hoje empregado doméstico. 3 meio-dias. 3 meio-dias. Tá? Antes... Porque não se fala se é meio-dia ou o dia inteiro. Então, vem cá, só para eu não perder o raciocínio. Claro. Arthur, eu tenho uma empregada doméstica que, por lei, ela tem que prestar serviço para mim 8 horas diárias. E eu tenho uma diarista que 3 meio-dias caracteriza uma empregada doméstica. É confuso, né? É confuso, mas a gente não pode fugir dessa realidade. Hoje, o entendimento é nesse sentido. Mas então, por que 3 meio-dias considera-se uma empregada doméstica? Porque se tem a ideia de que vira uma estabilidade. Isso, deixa de ser eventual a coisa e se cria uma estabilidade. Então, por exemplo, a empregada vai lá, a diarista vai lá que é empregada, né? Vai lá na segunda, na quarta e na sexta. Tá? Obviamente, eu não consigo permitir com que ela faça muitos outros serviços de diarista. Ela fica praticamente obrigada a frequentar essas horas, prestar aquele determinado horário, e isso, no entendimento dos julgados, cria vínculo obrigacional. Faz com que o empregador tenha que tratar esse diarista, até então diarista, como empregado doméstico também. Isso gera uma quantidade de efeitos gigantescos. Sim, assim. Até porque aqui, a pessoa que trabalhava 3 meio-dias, em alguns casos, ela vai passar a trabalhar 2 meio-dias. Tudo bem que ela vai arrumar outros 2 meio-dias. E para as empregadas, quem tem uma empregada doméstica que não pode pagar tudo isso, ou uma diarista, ela vai segurar a pessoa com 2 dias só. Então, ela vai perder. Perde o trabalhador e perde o empregador. Perde, porque a tendência talvez seja, a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas a tendência talvez seja que uma empregada doméstica, a pessoa deixa de contratar uma empregada doméstica. Depois a gente pode falar um pouquinho no reflexo financeiro mesmo da coisa. Mas a pessoa deixa de contratar um empregado doméstico e daqui a pouco tenha 2 diaristas. Exatamente. Né? Porque o diarista, diferente do doméstico, o diarista não. O diarista é aquele que tu vai lá e paga no final do dia e encerrou. Prestação de serviços. Sabe o que é engraçado? Eu não sei, essa questão se fez agora, né? De 3 dias caracterizar empregado doméstico. Faz um tempinho já que ela está em vigência. Porque minha querida sogra, que já foi há uns 3 anos, ela dizia, não, diarista 3 dias gera
vínculo empregatício. Faz um tempo já faz um tempo que está funcionando desse jeito. É interpretação, né, Dete? Não existe lei específica sobre isso, então pode ser que mude a interpretação. Mas eu não sabia que o dia da diarista era meio-dia. Não obrigatoriamente, mas a gente usa o que é um costume, né? Por exemplo, em Chapecó é um costume que a diarista trabalhe meio-dia. Tá, mas isso nada impede que ela trabalhe 2 dias inteiros. Não. Foi mais um costume, assim, mas nada impede que aquela diarista que a gente usou como meio-dia trabalhe 2 dias inteiros. Não, mas isso que eu digo assim, ó, voltando lá pra gente não confundir. 3 meio-dias caracteriza... Se for 3 meio-dias em dias diferentes, sim. Em dias diferentes. Em dias diferentes, sim. Caracteriza todos os direitos de uma empregada doméstica todos que faça de segunda a sábado. E mais, né? O principal direito que a PEC veio trazer, que a empregada, mesmo que não trabalhe todos os dias, tem direito a ganhar o salário mínimo, pelo menos. Ou seja, R$ 678, mesmo que não trabalhe as 44 horas semanais. Isso também estava numa perguntinha lá. Se eu tenho agora... Eu acho que confundiu um pouquinho essa relação de confiança, né? Algumas relações de confiança não vão ser mais relação de confiança. Vai ser uma relação meia técnica, eu acho que por aí. Eu acho que acaba um pouquinho essa lei, acaba um pouquinho com as relações de confiança. Mas, Arthur, a pessoa tem obrigatoriamente que fazer as 8 horas diárias. Tem que fazer as 8 horas. A partir de agora... Falar um pouquinho de horário, então, né? Se ela fizer 6, eu desconto? Desconta. Eu tenho direitos, mas também tenho deveres, mas também tenho direitos, então. Todos, né? Então, a gente parte... A lei, ela aumentou também as obrigações do empregado. Veja só, por exemplo, e isso é muito interessante, né? Hoje a gente sabe que, e a gente diz por experiência pessoal, talvez tu também possa falar um pouquinho nesse sentido, é comum, o empregado doméstico, ter empregado doméstico em todos os sentidos... ele acaba virando uma parte da família. É muito comum as famílias... Tem 28 anos comigo, como é que não vai ser de família? Então, vira parte da família. O que a pessoa acaba dando? Às vezes acaba dando lugar para a pessoa morar, acaba dando a parte da alimentação, ajuda no vestuário, água, dá um presentinho às vezes. Direto. Isso é muito comum. Então, veja, como vai aumentar muito o gasto com as responsabilidades legais... eu sinto que automaticamente de algum lugar vai ter esse tipo de coisa vai ser vedado. Essa relação de amistosa, não que não vai deixar de ter amizade, mas relação de cordialidade, que é um presente, um mimo assim, que a pessoa dá às vezes, isso vai ser reduzido. Eu tenho medo que isso aconteça, mas automaticamente deve acontecer. Então, só para eu fixar isso aqui, tem que se fazer as 44 horas, sendo de segunda a sexta, com quanto tempo de intervalo? Sempre, no mínimo, entre as jornadas, que eu tenha 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra, entre um dia e outro. Tá. Esse é um dos pontos, né? E óbvio, né? Eu tenho que ter intervalo de 1 hora, dentro das 8 horas é obrigatório intervalo de 1 hora. Como vai ser feito? 1 hora. 1 hora, pelo menos. Tem que ter esse intervalo. Vou ter que anotar aqui, porque nós estamos na hora do intervalo, né? Que ele está me fazendo sinal lá. E você pode participar com a gente. Vou ter que anotar aqui, porque daí você não me esqueça. A Lourinha hoje está complicado. Dia de chuva, segunda-feira chuvoso, é complicado, Arthur. A gente vai para o intervalinho. Você pode fazer suas perguntas. Nós temos algumas aqui já de público para o doutor Arthur Mozecan, que hoje é meu convidado. Estamos falando sobre a PEC das empregadas domésticas. 8408-0600. É 1 minutinho só, não é 1 hora. A gente volta já.